Amigos meus que, como eu, gostam do futebol, do esporte, salve. Gratidão pela sua atenção no nosso canal de informações esportivas aqui na área do esporte. Latejando está Campeonato Paranaense para o Maringá Futebol Clube e para o Aruco Esportes Brasil, Copa do Brasil para o Maringá Futebol Clube e Brasileiro da Série D também para o tricolor do técnico Jorge Castilho. Vamos começar pelo Campeonato Paranaense, que está na reta final, quartas de final com a primeira rodada já realizada, algumas surpresas, não é? Outras nem tanto assim. Mas, enfim, o Atlético Paranaense se consolidando como grande favorito para a conquista do título da temporada. O Curitiba tropeçando diante do Futebol Clube Cascavel, lá no oeste do estado. E o Maringá Futebol Clube perdendo fora de casa para a equipe do Cianorte. E o Aruco Esportes Brasil sendo batido pelo Operário de Ponta Grossa no estádio regional Willie Davids. E aqui o resultado mais complicado para os representantes maringaenses. A possibilidade do Aruco de virada na competição não existe, é claro, porque, afinal de contas, enquanto há vida, há esperança. E, no caso do futebol, essa máxima vale muito bem. O time do técnico Rafael Andrade vai buscar a diferença que permitiu no Willie Davids lá em Ponta Grossa. Perdeu por 2-1, um jogo dramático. O Aruco até fez uma boa partida. No primeiro tempo, notadamente, mereceu um placar favorável. Chegou a fazer o seu gol, abriu o placar no início da segunda etapa, aceitou o empate e depois teve a contingência das duas expulsões. O Zé Pedro e o Lagoa foram expulsos. No caso do Lagoa, de uma forma até imprudente, infantil. O próprio Lagoa reconheceu depois em entrevistas que deu aos companheiros de imprensa, dizendo que ele realmente se excedeu. Mas, enfim, são águas passadas, não é? Tem que pensar na partida do próximo domingo, 17 horas, a equipe do Aruco vai ao estádio Germano Krieger, precisa vencer pela diferença mínima para levar a decisão para os pênaltis, com diferença de 2 gols para se classificar. E aqui no caso do Aruco há uma disputa. O Aruco, sabem vocês, está na briga por calendário nacional. Ele pode conseguir vaga na Série D do Campeonato Brasileiro, se na classificação geral ficar entre as 3 melhores equipes, excetuando-se aquelas que têm vagas em outras divisões, casos de Curitiba, de Atlético Paranaense e Operário. E está complicada a coisa, por conta de que o Samurai Black tem 13 pontos na classificação geral e disputa com o Cascavel, com o Maringá Futebol Clube e com o Cianorte. Então, para chegar a essa vaga na Série D, tem que ir para as semifinais do Campeonato Paranaense. Só vencendo o Operário vai conseguir isso e, oxalá, o time do Rafael Andrade consiga este resultado, mas não é fácil. O Operário é uma equipe qualificada, é um representante do futebol paranaense no Campeonato Brasileiro. Em relação ao Maringá Futebol Clube, as expectativas do torcedor são mais otimistas. Por quê? O time perdeu fora de casa para o Cianorte, mas perdeu fazendo um bom jogo, perdeu com volume de jogo. Sofreu um gol no comecinho da partida, logo aos 3 minutos, né, uma desatenção ali do setor de marcação, mas no restante da partida foi todo pressão em cima do Leão do Vale. Partiu para cima, o Neto, o goleiro do Cianorte, a torcida maringaense conhece bem o Neto. O Neto é o mesmo que foi campeão com o Grêmio de Esportes de Maringá na 3ª divisão do Campeonato Paranaense. Ele é do Cianorte, voltou para o Cianorte, fez um partidaço, defendeu bolas quase impossíveis, tanto que foi cumprimentado pelos seus próprios companheiros, o que é natural, mas até pelo time adversário. Os jogadores do Maringá foram no Neto e falaram: o que você jogou hoje realmente não é coisa normal. Mas, enfim, por conta desta partida com volume, com intensidade que o Maringá Futebol Clube fez, a expectativa é de que no sábado, o jogo será no sábado, às 19h30, no estádio Willie Davids, o tricolor tenha a condição de superar o Cianorte. Claro que isso é em projeção, não é em tese, porque na prática a coisa pode ser diferente. Não podemos menosprezar o time do Cianorte, orientado pelo técnico Galo, que fez 1-0 e certamente vai jogar em função de preservar esta vantagem. O que acontece neste jogo? Resultado de diferença mínima por Maringá Futebol Clube, decisão nos pênaltis. Empate classifica o Cianorte e o Maringá, para passar sem a agonia dos pênaltis, precisa fazer um placar com diferença de 2 gols, portanto, uma partida que promete muito. No sábado, às 19h30, no estádio regional Willie Davids, Maringá Futebol Clube e Cianorte. No domingo, às 17 horas, na cidade de Ponta Grossa, o Aruco Esportes Brasil enfrentando o Fantasma, enfrentando a equipe do Operário de Ponta Grossa, também o Operário jogando pelo empate. Na terça-feira, já imediatamente, já bem próximo, o Maringá Futebol Clube entra em campo pela 2ª rodada da Copa do Brasil. Este jogo promete muito. Vai enfrentar o catarinense Marcílio Dias, da cidade de Itajaí,
que eliminou a Chapecoense. Esse jogo promete muito a expectativa de um grande público, igual ou superior àquele que esteve para assistir a histórica vitória do Maringá Futebol Clube sobre o Sampaio Corrêa por 2-1. Enfrenta o Marcílio Dias, e aí o torcedor maringaense pergunta, e esse Marcílio Dias, que tipo de perigo oferece? É claro que se está na segunda fase da Copa do Brasil, tem qualificação. Se eliminou a equipe da Chapecoense, que também é time de Série B, tem qualificação. Agora, no Campeonato Catarinense, não está muito bem o Marcílio Dias. Diferentemente do Maringá Futebol Clube, que está nas quartas de final do Paranaense, o Marcílio Dias, o Marujo de Itajaí, vai para a rodada final de semana agora, neste final de semana agora, precisando vencer ali, fazer uma série de contas para ver se não cai a segunda divisão do Campeonato Catarinense. Portanto, é um indicativo. O time não está bem no estadual, o que não significa necessariamente que vai ser um adversário fraco para o Maringá Futebol Clube. Mas, enfim, bota-se muita fé no time do Tricolor, o time está completo, essas expulsões, não há suspensão, não há problema de contusão, e então a certeza de que o Jorge Castilho vai ter o elenco principal em campo. Ele andou fazendo mudanças na formação titular contra o Cianorte. O Mirandinha, que não vinha sendo titular, que vinha entrando no decorrer das partidas, acabou ganhando a condição de titular. O Serginho foi para o banco de reservas, enfim, depois foram feitas as trocas, mas, enfim, essa questão, a verdade é que o Castilho tem o elenco todo à disposição, ele pode armar o ataque da forma que pretender, da forma que achar mais forte. Joga contra o Marcílio Dias na terça-feira, e para os cofres do Maringá Futebol Clube, muito bom, não é? 750 mil reais já foram embolsados por conta da partida que fez contra o Sampaio Corrêa. O simples fato de entrar no campeonato já rende às agremiações 750 mil reais. Agora mais 900, e se passar depois, então vai para 1.400.000. É dinheiro que o Maringá Futebol Clube nunca viu antes, e vai dar, inclusive, consistência para a equipe, para as disputas do Campeonato Brasileiro da Série D. Sim, porque nós já temos tabela do Campeonato Brasileiro da Série D, que começa no dia 5 ou 6 de maio. A competição já está aí, o Maringá Futebol Clube com o elenco formado. Claro que algum reforço será contratado, mas num primeiro momento o elenco está pronto. E o grupo do Maringá Futebol Clube já é conhecido, vai enfrentar 3 paulistas, enfrenta a Ferroviária de Araraquara, o 15 de Piracicaba e a Internacional de Limeira. São equipes paulistas tradicionais, adversários bastante difíceis, se bem que a Ferroviária caiu para a segunda divisão, para a chamada A2 do Campeonato Paulista, mas é um time que tem tradição. O 15 de Piracicaba também, uma equipe tradicional, e a Internacional de Limeira. Portanto, são os 3 adversários paulistas da equipe do Maringá Futebol Clube na Série D do Campeonato Brasileiro, na 4ª divisão. Tem um mato-grossense, que é o Operário de Campo Grande, não é? Mato Grosso do Sul. Tem um time de Goiás, que é o Craque de Goiânia, e tem um time de Minas Gerais, que é a Patrocinense. Estes são os adversários do time maringaense na primeira fase, na chamada fase de grupos da 4ª divisão nacional. O que é preciso ser feito? É preciso, dentro deste grupo, qualificar-se na 4ª posição para passar para a fase seguinte. Passando para a segunda fase do campeonato, aí vai haver o cruzamento, primeiro contra quarto, entre grupos ali. No caso do Maringá Futebol Clube, o que está no grupo 7, vai fazer esse duelo com as equipes que estão no grupo 8. Este grupo 8 reúne equipes de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, e o outro paranaense, que é o São Joséense, da equipe de São José dos Pinhais. Portanto, na primeira fase, classifica-se entre os 4 melhores, depois os jogos serão eliminatórios, e os 4 melhores chegam à Série C do Campeonato Brasileiro para a temporada seguinte, e esta é a projeção do Maringá Futebol Clube. Esses são os planos da diretoria, da comissão técnica, de chegar à Série C, o que seria muito bom para o futebol profissional da cidade de Maringá. E uma outra coisa também, se aliás, me permita fazer uma correçãozinha. Quando eu apresentei o grupo do Maringá Futebol Clube, apresentei os 3 paulistas, um mato-grossense, um goiano, um mineiro, que é patrocinense, e me esqueci do Futebol Clube Cascavel, que também está no grupo do Maringá Futebol Clube, não é? As 2 equipes paranaenses estão neste grupo, o Futebol Clube Cascavel e o Maringá Futebol Clube,
que as equipes vão se enfrentar. Oxalá as duas se classifiquem e oxalá as duas subam, porque há essa possibilidade para a série C do Campeonato Brasileiro em 2024. Isso, a gratidão pela sua atenção na área do esporte. A gente continua por aqui, contabilizando, observando, acompanhando as coisas do esporte para trazê-lo sempre muito bem informado.